Muitas pessoas entraram num quadro de adoecimento físico, emocional, psicológico, né, mental, e não conseguem perceber aonde foi que começou isso. Elas entraram num ciclo de sofrimento, de dor e não conseguem sair. Mas pode ter certeza que isso começou um dia, com uma atitude. Isso começou talvez com um comportamento. E eu vou ajudar você a entender isso para que rapidamente você encontre a solução, a restauração da sua saúde em todos os sentidos. Talvez você esteja agora precisando muito dessas palavras, porque está a enfrentar um quadro de esgotamento total. Você está numa fadiga crônica, não tem forças para quase nada na vida ou nada. Então, uma das coisas que eu percebo muito é que nós, seres humanos, eu vejo isso em homens, em mulheres, nós temos uma tendência a assumir mais compromissos do que nós podemos cumprir. Nós não respeitamos muito os nossos limites físicos e emocionais. Normalmente você olha para a agenda de uma pessoa e sempre tem muito mais atividades do que ela suporta. É claro que tem algumas exceções, tem pessoas que não são muito dadas ao trabalho, digamos assim, mas isso realmente é uma exceção. A maioria das pessoas, elas abraçam as suas responsabilidades e vivem isso sempre ao máximo. Mas o que nós vemos, por exemplo, tem mulheres que colocam 50 atividades na sua agenda, sendo que elas sabem que ela só tem força e tempo para 10. E aí elas começam a sofrer muito por causa daquelas outras coisas que não são feitas. E sabe por quê que nós assumimos tantas responsabilidades assim? Sabe por que nós damos tanta margem para as pessoas nos pedirem coisas? Porque no fundo, nós gostamos de estar no controle. Nós gostamos de ser úteis para as pessoas. Nós gostamos que as pessoas dependam de nós. Às vezes é esse o defeito, sabe? Por detrás de uma pessoa que dá conta de tudo, tem ali alguém que se satisfaz. Porque, olha, tá vendo? O que seria desse lugar se não fosse eu? Lá atrás, quando você era criança, quando você começou a ser perfeccionista, e os perfeccionistas adoecem muito, porque eles muitas vezes assumem o trabalho de uma equipe toda, sabe? Porque ninguém consegue fazer tão bem quanto eles. Então eles começam a sofrer, porque menos horas de sono, de descanso, menos horas com a sua família, e uma hora ou outra o corpo vai mandar a conta, não é verdade? Então, uma das causas do adoecimento é você não saber dizer não. Sim, exatamente essa palavrinha. O nome da doença pode ser outro, ou pode ser muitos outros, mas a causa de muitas doenças é a falta simples de um não. Talvez você pense assim, mas se eu disser não, eu vou estar sendo egoísta. Se eu começar a cuidar de mim e colocar a minha necessidade aqui agora, eu estarei sendo egoísta. Gente, egoísmo não é você cuidar de si. Egoísmo é quando você só cuida de si mesmo e não pensa na necessidade dos outros, daqueles que estão à sua volta. É generosidade e sabedoria quando você se cuida. Sabe por quê? Porque se você cai doente, se você cai sem mobilidade física, se você fica ali dependente dos outros, você vai estar causando um grande problema, não é verdade? Você vai estar dando um grande trabalho. Então, é generosidade quando você cuida da sua própria saúde. É generosidade, é sabedoria quando você diz não para algo que você não pode fazer. Quantas vezes você está com, de repente, uma consulta médica que você tinha que fazer?
um check-up que você já tinha marcado para fazer, mas apareceram outras coisas, alguém te pediu para fazer algo e você remarca, e depois você remarca, e talvez há anos você não consegue fazer um check-up. Sabe por quê? Porque você não olha para si mesmo, para suas necessidades. Tem mães agora que precisam ouvir isso, sabe? Porque elas estão ainda querendo controlar filhos que são adultos. Gente, nós temos o controle quando os nossos filhos são pequenos. A partir do momento que eles crescem, eles vão tomar as atitudes, eles vão tomar as rédeas da sua própria vida. Você não pode querer mais controlar se o seu filho escova dente ou não, se ele já é um homem. Não tem como você ficar ali vigiando se ele passou fio dental ou não. Não é mais a sua responsabilidade. Se você fizer isso, você está assumindo um peso que vai custar para você, que vai gerar estresse, que vai gerar aborrecimento. Então, até quando as mães vão cometer esse erro de querer controlar tudo na vida dos filhos? Aprenda, não tem mais o controle e isso é bom. Tem mulheres, às vezes eu recebo e-mails ou mensagens privadas de mulheres chateadas porque os filhos casaram e agora não estão visitando a sua casa mais. Eles vêm tão pouco. Eu acho que é minha nora. Eu acho que é falta de amor. Por isso que eles não me visitam mais. Que bênção que o seu filho se casou e está cuidando da família dele. Isso é um ótimo sinal, você foi uma boa mãe, você ensinou ele a ser homem. Ele não tem mais que ficar na barra da sua saia mesmo, não tem mais que ficar o tempo todo indo para a casa da mamãe, não. Ele tem que cuidar da família dele, ele tem que cuidar da vida financeira dele, ele tem que cuidar do casamento dele. E assim também as mulheres. Então, muito sofrimento que a gente passa a ter, sabe? Estresse, fica ali remoendo, tristeza, chateação, porque alguém falou isso, falou aquilo. São portas, chaves que nós viramos para a porta ficar aberta para muitas doenças entrarem. Então, pare de querer ter o controle de tudo, pare de querer dizer sim para tudo, pare de encher a sua agenda de atividades, pare de querer socorrer todo mundo e deixar você no último lugar lá. Para de querer ficar resolvendo os seus problemas com analgésico, ao invés de ir lá e peraí, eu tenho que realmente ver qual a causa, disso aqui. Não vou ficar tomando analgésico, não. Essa dor aqui eu preciso descobrir qual a causa. A causa de muitas dores físicas está associada ao emocional. São doenças que estão ali presas a um fundo emocional, a comportamentos errados. Muda o comportamento que você encontra a saúde, você encontra a sua cura. É simples assim. Muda o comportamento que você vai encontrar a solução para essa dor no corpo, para esse cansaço mental. E olha, se for preciso desagradar alguém, desagrade, tenha força para isso. Se for preciso dizer não e aquela pessoa ficar chateada, infelizmente é uma realidade que pode acontecer, mas esteja pronta para isso. Aquela pessoa vai ficar chateada no momento, mas depois vai ter que entender. Porque é melhor esse pequeno aborrecimento agora do que uma doença grave mais tarde que não se pode resolver. Acorda para viver, acorda para ter pelo menos o autocuidado consigo mesmo, tá bom? Esse vídeo precisa ser enviado para alguém, não precisa? Tenho a certeza que tem gente que precisa ouvir isso, gente. Tem pessoas que estão aí entrando naquela ladeira, sabe? Aquele processo de ladeira de perder completamente a saúde. Escute e faça as mudanças necessárias enquanto há tempo, tá bom? Eu volto no próximo vídeo. Até lá!